As mães, tudo felizes. Isso é uma nossa, irmão. Independente de ser mas é Da porra do portal.
Boa noite, queridas alunas e queridos alunos. Chegada a hora da nossa grande final dos debates da FDCON no turno da noite. Tivemos a alegria de sexta-feira passada, o turno da manhã, realizar a sua final aqui no plenário da Câmara, que nos deixou muito impressionados e felizes com o desempenho que as equipes conseguiram obter. E a gente tem, a mesa tem certeza que hoje também vai ser uma noite especial de reafirmação da conquista acadêmica de vocês durante o decorrer do período, do semestre, em agregar qualidades, né, que o nosso curso de Direito impõe, e nada melhor do que o exercício da argumentação dos debates ao longo dessa semana para a gente fortalecer essas qualidades. Queria agradecer ao nosso presidente, a Sua Excelência, deputado Daniel Carvalho, e tão gentilmente, Sua Excelência, o vereador Daniel Carvalho, que tão gentilmente cede o espaço da Câmara para que a gente possa exercitar esse mecanismo de oratória e que, de forma reiterada, podem sentar aqui para frente, de forma reiterada a gente vem consolidando essa nossa parceria para cada vez mais a gente ter efetivado esse espaço de debate, esse espaço de complemento da nossa formação acadêmica, da formação acadêmica dos nossos alunos. Queria cumprimentar o nosso professor Luiz Otávio, nosso professor Silvério Cândido, nossa professora Raine Costa, nosso professor Cláudio Salvo, que vão integrar a banca que vai examinar nossas equipes, nossas gloriosas equipes finalistas, que estão, de forma tão primorosa, realizou a defesa de seus temas e possibilitou chegar a esse momento para que a gente construa em alto nível a nossa tarefa, que é desenvolver os debates com a turma, os debates no primeiro período. Então, sem mais delongas, queria convidar a equipe da tese a tomar posto ali na tribuna para iniciar os debates. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço ao presidente desta Casa Legislativa, o vereador Daniel Carvalho, nas pessoas dos professores Silvério Cândido e Luiz Otávio. Cumprimento os professores da banca Raiane Costa, Cláudio de Salvo e o professor Roberto Moreira, onde os cumprimentos a todos da Faculdade de Direito de Contagem. E por último, não menos importante, cumprimento a todos aqui presentes, familiares e colegas. Hoje vamos defender a tese com o tema Feminismo e o Empoderamento, a luta contra todas as formas de assédio. Eu vou fazer um breve resumo sobre o empoderamento feminismo. O empoderamento feminino na sociedade vem ganhando muita visibilidade nos últimos anos. E o tema já é bastante discutido em várias ocasiões. Mesmo com o assunto em alta, ainda há bastante. Ainda existem muitas barreiras com relação à liberdade de escolha das mulheres. Se antes elas não tinham um espaço adequado para demonstrar o seu valor, agora já é mais do que provado que podem atuar em diversas áreas que antes eram dominadas por homens. Tudo isso é resultado do poder conquistado pelas mulheres. O primeiro passo para a gente entender o empoderamento feminino na sociedade é compreender muito bem o seu conceito, que muitas das pessoas não leem e ficam julgando. Ao contrário do que muitos leigos e pessoas muito mal informadas, como já foi dito, não se trata de conferir benefícios exclusivos para as mulheres, mas criar condições que possam reparar as injustiças históricas que prejudicam o seu gênero. A história do empoderamento feminino é mais antiga do que vocês podem imaginar. Diferente do lugar comum, não é uma causa de uma pessoa ou de uma organização. Empoderar uma mulher engloba tudo e qualquer pessoa pode fazer para fortalecer a outrora do sexo frágil e desenvolver a igualdade de gênero nos âmbitos
onde as mulheres são a minoria. Desde 2010, um documento chamado Os Princípios do Empoderamento das Mulheres foi lançado pelas Organizações Unidas, a ONU, com o objetivo principal mostrar às empresas e demais comunidades como elas poderiam dar poder às mulheres. São 7 princípios: estabelecer liderança corporativa, tratar todas as pessoas, independente do gênero, de maneira justa no ambiente de trabalho, com respeito e apoio aos direitos humanos e não à descriminalização, garantir saúde, bem-estar, a segurança para todas as mulheres e homens que fazem parte dessa organização profissional, promover a educação e o desenvolvimento profissional e a capacitação de todas as mulheres, apoiar o empreendedorismo feminino e promover políticas públicas que deem poder às mulheres por meio de cadeias de suprimento e marketing, e promover a igualdade de gênero por meio de ações direcionadas às comunidades e ao ativismo social. E, por último, medir e documentar os progressos de qualquer empresa na promoção da igualdade de gênero. 3 empresas hoje apoiam esse movimento, muito famosas, como a Boticário, Natura e Unilever, não é propaganda, onde cerca de 55% de seus funcionários são mulheres. E todos os cargos de chefia são mulheres. As mulheres sempre sofreram desde a antiguidade, através de violência física, psicológica, sexual, simbólica e patrimonial. As mulheres não são um sexo frágil, como alguns dizem. Elas são atuantes, guerreiras, batalhadoras, como mães, esposas, avós, sempre sendo protetora, cuidando e zelando pelo seu próximo. Não estamos aqui hoje lutando pela superioridade da mulher, mesmo porque a mulher completa o homem e o homem completa a mulher. O que a mulher quer hoje é a equidade e não a igualdade, e também muito o respeito. Passo minha palavra. Boa noite à banca, professor Roberto, ao professor Cláudio, professora Rayane, aos meus colegas, aos demais 2 professores, aos meus colegas de classe e aos convidados. Meu nome é Sabrina. Como foi dito, nós iremos defender o feminismo e empoderamento, a luta contra todas as formas de assédio. Primeiramente, eu quero expressar minha gratidão aqui por ter conseguido trazer minha irmã. Queria também trazer minha outra irmã, minha mãe, minha sogra, mas não deu. Em particular, de falar de um tema tão relevante para nós mulheres. E ela poder estar aqui ouvindo um pouquinho e tendo esse conhecimento. Pois bem, quero hoje também honrar todas as mulheres que sofreram anos de abuso, de agressão, porque elas também tiveram filhos para cuidar, contas para pagar, sonhos para perseguir e mesmo assim não desistiram. São mulheres que talvez nós nunca saberemos seus nomes. São mulheres que estão na engenharia, que estão na medicina, que estão na política, que estão na ciência, que estão nas forças armadas. Elas fazem parte de um mundo da tecnologia, dos negócios, são atletas nas Olimpíadas. A nossa defesa aqui é a equidade dos direitos entre homens e mulheres, ou seja, a igualdade, o justo julgamento entre homens e mulheres. A luta contra o assédio às mulheres vem de toda uma sociedade histórica machista, que tratou as mulheres como objetos sexuais, que é claramente relatado no filme de 1981, A Guerra do Fogo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Ali nesse filme a mulher é claramente relatada só como para procriar. É um tema muito, muito importante. Não podemos deixar de lado o que esse tema representa. Na verdade, porque todos nós, homens e mulheres, nós estamos acostumados aos abusos contra
dos absurdos dos abusos contra as mulheres. Achamos normal sermos assediadas nas ruas, achamos normal sermos assediadas dentro do ônibus lotado, alguém passa a mão da gente, achamos normal sermos assediadas numa casa de show, e ainda ter a audácia de, quando o camarada vê que a gente está acompanhada, pedir desculpa para o nosso marido, para o nosso namorado, não para a gente. Foi trazido aqui pela manhã o absurdo, e eu vou trazer novamente, de um homem ter ejaculado dentro de um ônibus uma mulher. Isso, na verdade, não tinha que ter acontecido com ninguém. Mas se tivesse acontecido com um homem, se no mínimo ele levaria um soco na hora. Todos nós, homens e mulheres, nos acostumamos com situações de abuso e com o calar das vozes daquelas que sofrem todos os tipos de constrangimento todos os dias. Aprendemos a sentir um constrangimento que sufoca, que aprisiona, sem a gente poder fazer nada. Basicamente, vivemos dias caladas, aceitando essa violência, porque não nos vemos livres o suficiente para fazer a diferença. Mas isso tem mudado, e ainda bem que tem mudado. No mundo inteiro tem se buscado cada vez mais um lugar de igualdade entre homens e mulheres. Tratamento na forma como homens e mulheres são vistos na nossa sociedade. Isso começou com um ato de coragem, coragem de falar, de abrir a boca, de denunciar algum abuso, algum assédio. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Um dado que eu trouxe do último relatório de desigualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial, apresentado em outubro de 2016, mostra que podemos demorar até 170 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, se passaram apenas 2 anos. Temos um longo caminho a percorrer, mas ele será encurtado cada vez mais que nós tivermos coragem de falar. E acabar com a ideia de que a culpa é da mulher. E é por meio do conhecimento que evitamos erros cometidos por ignorância, prevenimos e discutimos os abusos contra as mulheres. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Catarina. Eu quero começar com um breve relato de onde começa a diferenciação entre homens e mulheres. Ela começa logo na nossa infância, onde nós, mulheres, até então meninas, somos criadas para quê? Para sermos delicadas, né? Porque somos mocinhas. E os meninos podem o quê? Desbravar o mundo, podem fazer, entre aspas, o que quiserem. Então, chegamos na nossa idade de adolescência, as meninas, mais uma vez, são moldadas para serem o quê? A breve palavra, né? Frase. Recatadas e do lar. A mulher tem que saber cozinhar, tem que lavar, tem que passar. E o homem, o que ele tem que aprender a fazer? Até então, nada. Ele tem o quê? Perder sua virgindade, muitas das vezes em prostíbulos, para o quê? Para comprovar sua masculinidade. Então, acho que a grande maioria aqui já deve ter passado, né, dessa fase. E eu vou começar contando onde começa o desrespeito e a violência contra a mulher. Começa quando o marido ou companheiro proíbe a mulher de usar uma determinada roupa ou a impede de ir em determinado lugar. Recrimina porque usa batom de determinada cor. E ela, na sua inocência, acha que isso é uma coisa positiva. Ah, ele deve estar com ciúme de mim. Que gracinha. Só que não. E passado algum tempo, ele começa a discordar mais ainda das suas atitudes. Em um breve dia, ele dá um soco, dá um tapa na sua esposa ou na sua namorada, porque ela fez alguma coisa que o desagradasse. Com que direito que ele fez isso? É muito frequente os casos de agressão entre casais. E isso acontece
em todos os lugares, seja dentro de casa, na rua. Creio que a maioria de vocês conheçam alguém que tenha sofrido com esse tipo de abuso. E o que acontece logo após esse tipo de abuso? O homem espera a mulher se acalmar, que logicamente fica nervosa, porque é uma coisa que ela não esperava, e fala que a ama, que quer o perdão, que não queria que isso acontecesse. E assim segue a vida. E muitas das vezes, essas mulheres têm vontade de se separar, de terminar o relacionamento, porque essa situação não é agradável para ninguém. Mas, muitas das vezes, essas mulheres não têm condições financeiras, ou então não têm condições de criar os seus filhos sozinhos. Por quê? Uma vez que seus filhos são menores, precisam de cuidados. E nem sempre os pais estão disponíveis a dividir esse cuidado com a mãe, né, na questão dos seus filhos. Eu quero falar um pouco também dos tipos de violência sofrida pela mulher. Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguição, feminicídio, sob diversas formas e intensidade. A violência contra as mulheres é recorrente e presente em todos os países do mundo, não só aqui no Brasil. E vou trazer também alguns dados sobre a violência sexual no Brasil. O Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos em 2015, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Cerca de 70% das vítimas de estupros são crianças e adolescentes do sexo feminino. Quem mais comete o crime são homens próximos das vítimas, ou seja, familiares ou conhecidos da família. Há, em média, 10 estupros coletivos notificados todos os dias no sistema de saúde do país, dados do Ministério da Saúde de 2016. Somente 15,7% dos acusados de estupro foram presos, dados do Estado de São Paulo, obtido pelo G1, referentes aos meses de janeiro a julho de 2017. O mesmo levantamento apontou que na cidade de São Paulo há um estupro em local público a cada 11 horas. No estado do Rio de Janeiro, há um caso de estupro em escola a cada 5 dias e 62% das vítimas tinham menos de 12 anos. Dados do Instituto de Segurança Pública, obtido pelo Extra. No metrô de São Paulo, registra-se 4 casos de assédios sexuais por semana. Temos que entender as causas dos assédios, dos abusos, da falta de respeito com a mulher, não só no país, mas como no mundo. E, por fim, a violência contra as mulheres. Eu acho que isso é um dos objetivos mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo, porque a mulher deve ser respeitada. Quem sofre mais assédio hoje no mundo é a mulher. Então, é por isso que nós buscamos o quê? A equidade e não a igualdade, porque nós somos diferentes. Então, temos que tratar de formas diferentes as nossas variações, diferenciações no dia a dia. Obrigada. Então, vamos começar citando, o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele disse a seguinte frase: o machismo não é o contrário de feminismo. Ele disse que o contrário de machismo é inteligência. O feminismo não é apenas coisa de mulher, porque o homem também pode ser feminista. Isso, palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella. Hoje a gente tem esse conceito muito pulverizado na nossa sociedade, esse conceito de machismo, porque é um conceito que acredita que os homens são superiores, as mulheres elas precisam viver numa situação ditada e focada aos costumes masculinos, e com isso negando a igualdade, gerando opressão,
e os mais absurdos que a gente pode ver que já ocorreram também na nossa sociedade. A gente tem muitos termos pejorativos, né? As mulheres, rainhas do lar, ela é estuprada porque estava querendo, estava pedindo, olha a roupa que ela estava usando, ela não tem simplesmente a liberdade de usar o que muitas vezes quer. E aí também temos aqueles termos, né? O homem que se relaciona com várias mulheres é um cavalo lindo, forte, famoso garanhão. Já a mulher que faz o mesmo ato é uma galinha, piranha, por aí vai. Não é assim, mulheres? Eu estou enganado. E com isso, a gente tenta definir o feminismo como a busca da igualdade. Porque as mulheres nada mais querem, como foi falado pelas colegas, a equidade. Porque mulher não é objeto. E aí essa luta, ela vem de geração em geração. A gente sabe que isso ainda é muito enraizado na nossa cultura. Se a gente for olhar, a geração atual tem isso muito firme, mas não era tão comum para os nossos pais, até mesmo para os nossos avós. E aí eu pergunto, por que na prática isso é tão diferente? Isso é tão difícil de ocorrer? E aí eu vou citar um exemplo meu, para a gente estar ilustrando. Na minha família paterna, a minha avó, que Deus a tenha, mulher maravilhosa, muito trabalhadora, assim, de bondade não tinha igual, mas era muito machista. E assim criou todos os seus filhos, em maioria homens, e eles, como aprenderam isso, fazem assim também em suas casas. Já na minha família materna a coisa foi um pouco diferente, mas aí nas condições muito parecidas. Muitos filhos, na zona rural, mesma cidade, tudo com muita dificuldade. Porém era uma casa de muitas mulheres, predominância mulheres, de 9 filhos, o